Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre os problemas econômicos da China, que parece que estão cada vez mais evidentes para os próprios chineses, tá? O Clique Petróleo e Gás aqui ressalta que a dívida da China está acima de 300% do PIB e o consumo doméstico só cai. A China é dependente dos Estados Unidos. Se realmente o Trump seguir adiante na ideia dele de cortar, de separar as relações, né? Ou seja, não é que vai cortar totalmente. Na época da União Soviética também haviam negociações entre Estados Unidos e União Soviética, tinham empresas que faziam comércio entre os dois blocos e coisa e tal, nunca acaba totalmente, mas se torna uma coisa muito mais complicada, muito mais difícil, né? Se limita muito o comércio entre esses países. Se a China perder os Estados Unidos, a China está ferrada. Mas tem indicações de que a situação é ainda pior por lá. Primeiro, pelo absurdo controle do discurso, que aqui no Brasil a gente tem que tomar cuidado, senão o Brasil acaba nesse mesmo caminho de proibir um monte de coisa. Teve um monte de gente que foi presa lá na China, homem foi preso na China por criticar o desfile militar chinês. Eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a crítica dele. É uma crítica que faz sentido, tá? Assim, né? O desfile militar chinês é muito grandioso e coisa e tal. Vocês sabem a minha opinião, todo desfile militar é meio ridículo, né? Uma demonstração de força que não quer dizer nada, porque dizer que aquilo ali quer dizer que vai ser um exército forte, não quer dizer nada no final das contas, né? Só mostra um monte de arma e coisa e tal, uma demonstração de força totalmente equivocada. Mas o pior foi depois as ações de empresas bélicas chinesas caindo. Por que elas caíram depois do desfile? Essa notícia foi sugerida por Shandong da Magnitsky, Nippon Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente tem acompanhado, parece que o mundo está se dividindo mesmo em um mundo multipolar, ou bipolar, pode se chamar também, né? A questão toda é que hoje o mundo é unipolar, né? Você tem os Estados Unidos como uma grande potência mundial e um monte de gente que faz comércio com os Estados Unidos. Esse é o mundo hoje. Aparentemente, né, como o Putin queria, estamos nos transformando num mundo que tem mais de um polo. Pode ser multipolar, bipolar, como você preferir chamar. O fato é que se organizou um outro polo, que são o CRINC, né, que é China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Esse é o novo polo. A Índia. Há uma discussão se a Índia vai para lá ou para cá, mas em princípio esses são os dois grandes polos. O Ocidente com os Estados Unidos e a China do lado de lá com a Rússia, Coreia do Norte e Irã. O eixo do mal, né? E o problema dessa história, esse modelo de mundo é uma coisa ruim, é uma coisa que eu acho muito ruim, pelo motivo simples que economicamente não é o ótimo, né? Quanto mais transações você tiver, melhor. Mas é muito pior para a China e para a Rússia do que para o Ocidente. O Ocidente continua tendo uma vitalidade econômica muito maior do que a da China e da Rússia, inclusive militar. A liberdade paga dividendos, meu amigo. Liberdade dá dividendos. Então está aqui a reportagem dizendo que a dívida da China está em 300% do PIB e o consumo doméstico só 39%. Ou seja, a China é inviável sem os Estados Unidos. E se realmente os Estados Unidos acabar cortando relações com a China, a tendência é um colapso econômico tão forte quanto foi o colapso da União Soviética em 1990. Mas o que me assusta mais é o que eu falo para vocês. A questão da economia se resolve. Vai quebrar a China, vai chegar um outro governo e vai se resolver a coisa. Mas nesse meio tempo, a população da China, a população da Rússia, a população do Irã e da Coreia do Norte vão sofrer muito, né? O Irã, vocês sabem, deve estar voltando às sanções agora nessa nova Assembleia Geral da ONU. Já está marcado que os países da Europa vão acionar o snapback das sanções do Irã. Para quem não está acompanhando isso, eu tenho falado sobre isso lá no meu canal Mundo e Revolução, no vídeo sobre Israel. Snapback é um mecanismo que está previsto na ONU para a retomada das sanções contra o Irã automaticamente. Então isso deve acontecer nessa Assembleia Geral da ONU. A economia do Irã vai muito mal, a da Rússia vai muito mal, e a da China parece boa, mas a da China só parece boa. Sem os Estados Unidos, a China vai quebrar muito rapidamente, né? E o triste da China é que, além da quebra econômica, além de impor uma derrota econômica para sua população, ela ainda trata a sua população mais ou menos como Alexandre de Moraes trata a gente aqui no Brasil, com muita censura impedindo o discurso livre. Olha só, homem é preso na China por críticas a um desfile militar. Identificado apenas pelo sobrenome Meng e pela idade, 47 anos, o cidadão foi enquadrado no crime de provocar confusão e causar distúrbios. Olha que coisa. Não parece aquele crime do Alexandre de Moraes, não, de atentado violento às instituições, está criticando as instituições, eu não sei o que lá. É caso típico desses crimes genéricos que toda ditadura arruma para enquadrar as pessoas que estão criticando o regime, estão criticando a ditadura, né? E aí, a história do Meng, eles contam aqui, olha, de acordo com informações da polícia cibernética. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa coisa específica, mas muito em breve vamos ter, pode ter certeza. Se a gente não conseguir derrubar o Xandão ou o Alexandre de Moraes, certamente vamos ter muito em breve, né? E provavelmente vai ser a Anatel ou então a ANPD. O sobrenome Meng, de 47 anos, teria feito publicações nas redes sociais que receberam a classificação de difamatórias e injuriosas. Olha os crimes contra a honra aqui, ó, difamação e injúria. Não porque está ofendendo as forças, ofendendo as instituições da China e não sei o que lá. Aqui, ó, suas falas tiveram como alvo tanto o evento quanto integrantes do exército
Exército da Libertação Popular. O comunicado informou que Meng insultou, zombou e difundiu rumores quanto outros usuários expressavam sentimentos patrióticos de modo a provocar uma forte indignação. Porque ele criticou as urnas eletrônicas, quer dizer, criticou o exército chinês, né? E as palavras teriam ferido os sentimentos patrióticos e causado severo impacto negativo. A gente tá tão perto disso, cara. É impressionante. Se você vê as decisões do Alexandre de Moraes, é tão parecido com isso daqui, cara. É impressionante mesmo o desespero desse pessoal. Agora, a gente não sabe quem é esse cara, porque tem duas alternativas. A alternativa número 1 é essa daqui, ó. Na cidade de Chongqing, na China, uma projeção iluminou num prédio slogans contra o CPP, né? Uma ação bastante ousada nos últimos, que durou 50 minutos e gerou um monte de protestos em Xinjiang e Beijing, né? Então tá aqui a projeção do lado do prédio de termos que diziam que contrários ao CPP, criticando o CPP, né? Quem fez esse, digamos, ataque, né? Eles estão classificando como um ataque, foi um rapaz chamado Qi Hong, que fez isso usando um projetor de 600 watts, e ele colocou ali um roteador e coisa e tal, e aí ele queria publicar isso no dia da parada militar. Mas no final das contas o pessoal estava preocupado que iriam acabar denunciando, ele publicou alguns dias antes, né? E daí ele fugiu, ele já está num lugar seguro, ele publicou essa carta aqui dizendo que já está na Inglaterra, e ele é budista e 43 anos de idade, e já fugiu e projetou esse negócio e fugiu. Esse pode ser um dos caras que o CPP tá perseguindo, né? Ou ele pode ser o cara que fez esses comentários aqui na transmissão oficial do desfile na China. Esse vídeo aqui foi apresentado pelo pessoal do The China Show, o Serpentza e o Laohi 86. Eu recomendo muito o canal deles, o canal chama The China Show, é muito bacana o canal, fala sobre a China. E eles estavam falando aqui sobre esses comentários, né? Então dá pra você ver aqui, ó, você pode comparar aqui, ó, as frases são essas daqui, tá? E aí ele coloca aqui, é só você comparar aqui, essa daqui, essa frase aqui, ó. Aí não quero lockdown, eu quero liberdade. Tem essa outra frase aqui também, que é essa outra aqui, ó. Eu não quero mentiras, quero dignidade. Então tem todas as frases aqui, ele fez várias postagens com essas frases criticando o desfile. Enquanto estava passando o desfile, ele criticava o desfile com essas frases aqui. Não quero teste de Covid, eu quero comida. Não quero lockdown, eu quero liberdade. Não quero mentiras, quero dignidade. Não quero revolução cultural, quero reformas. Não quero líderes, eu quero voto. Não sejam escravos, sejam cidadãos. Caramba, o cara... né, pesado, né? Pode ter sido esse cara que foi preso aqui nessa história que descobriram ele, né? Porque esse desfile na China, a China ainda fez uma brincadeira, né, de dizer que a China que ganhou dos japoneses e coisa e tal, né? E o pessoal levantou o absurdo que a Rússia e China dizem que eles são os principais vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Não foi os Estados Unidos e o Ocidente, foi a China e a Rússia que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Um absurdo sem sentido. Se você olhar aqui, ó, essa aqui é a foto da rendição do Japão. De fato, o Japão invadiu a China e o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. Mas eles se renderam para quem? Olha as bandeiras aqui, ó. Tá as bandeiras aqui, ó. Inglaterra, Estados Unidos, olha só, Taiwan e a União Soviética. São as 4 bandeiras que estão aqui, ó. A bandeira da Inglaterra vocês conhecem, a bandeira dos Estados Unidos vocês conhecem também. Agora, a bandeira da China não está em lugar nenhum aqui. Por que não tem bandeira da China aqui? Porque a China era Taiwan naquela época, né? O Taiwan, na verdade, é o que sobrou da China original depois da Revolução Comunista, que ocupou parte central ali da China, né? Aqui, ó, essa é a bandeira de Taiwan, que é a bandeira da República da China, Taiwan. Né? E a outra é a bandeira soviética, dá para ver aqui, ó, que tem o martelo e a foice, né? É a bandeira soviética aqui, foram os 4 países que assinaram a rendição do Japão. Então, ou seja, a China não ganhou do Japão não, meu. Quem ganhou foi Taiwan, e com a ajuda dos Estados Unidos, né? Então os chineses estão putos com essa história, pode ter sido isso também que causou o problema. Mas eu acho que o pior de tudo é esse caso aqui, ó. Depois dessa parte aqui, desse desfile, teve um outro caso, comentário que circulou, um videozinho que circulou nas redes sociais, dizendo que o cara dizendo que está assustado com o desfile da China. Por quê? Que parece muito grandioso, parece, né, com um monte de armas e coisa e tal, muitas pessoas marchando, mas que há suspeita de que tudo é falso, que nada daquilo ali funciona. E lembra, já teve vários escândalos de corrupção na China que mostravam que o combustível do foguete era água. Um negócio que não tem jeito, meu amigo, não vai a lugar nenhum isso daí, né? Ou seja, é só coisas para disfarçar, para fingir que é grandioso sem ter nada que funcione de verdade, né? E aí ele mostra aqui, ó, artilharia atira sem fazer barulho, enfim, ele coloca um monte de coisa aqui, mas o que ele chama atenção mais é o seguinte: depois do desfile, as ações militares de companhias bélicas chinesas todas tiveram prejuízo, tá? Aqui tá verde porque na China é o contrário, na China verde é para baixo, né, é ruim, e vermelho é uma coisa otimista, é bom, né? É uma questão cultural, né? Então, aqui você vê as ações de empresas militares chinesas aqui na bolsa, logo depois do desfile militar,
você tem uma queda generalizada e grande, 10% de queda das ações bélicas. Como é que pode, né? Normalmente nos outros anos, sempre que tinha um grande desfile militar desse, aumentava o sentimento patriótico da China e não sei o que lá, e daí acabava fazendo com que a China crescesse, né? Os chineses, veja, o mercado de ações chinês não é aberto para o resto do mundo. Se você, brasileiro, quiser comprar ações chinesas, você não consegue. Se você quiser comprar ação americana, você consegue, dependendo, você tem que ter algum dinheiro, tá? Se você tiver uma conta aqui em algumas corretoras aqui no Brasil, algumas corretoras brasileiras oferecem a possibilidade de você comprar ações lá nos Estados Unidos, na Europa também você pode comprar. O chinês não. O mercado de ações chinês, só os chineses podem participar. E então, isso aqui é uma visão dos chineses, não é uma visão de americanos, ou de brasileiros, ou de europeus, é uma visão dos chineses, né? Como é que pode, depois dessa coisa toda, você ter uma queda das ações, né? E aí, a lógica disso daqui é a seguinte, pelo que eles estão dizendo aqui, tá? Essa conclusão foi o pessoal aqui do The China Show, que entendem da China, tá? Os dois já moraram na China há muito tempo, conhecem a cultura lá. É que havia uma expectativa de um desfile muito grandioso, né? Foram os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui tem uma coluna aqui do Marcelo Ninho, aqui no Globo, falando, não, porque isso aqui é de antes de haver esse desfile, né? Então aqui, ó, amanhã Pequim entra em lockdown para a parada militar, que irá marcar 80 anos da vitória sobre os japoneses. Essa coluna foi escrita antes, tá? Os porta-vozes deixaram oficial que vai ser um desfile massivo, com exibição de arsenal de última geração, aposta no futuro, que a China vai dominar o mundo e coisa e tal. E o que o pessoal tá tendo lá na China, a visão que eles estão tendo, é que assim, foi um desfile muito grande, foi grande, mas não foi, assim, foi mais ou menos o que eles viram no passado. Assim, não teve grandes diferenças em relação ao ano passado, né? Esses desfiles militares, você sabe a minha opinião, todos eles são meio ridículos, inclusive no Brasil, tá? Porque é uma demonstração de força ridícula. Não quer dizer nada, você desfilar com um monte de coisa. Além do que eu fiquei puto da vida quando eu tive que desfilar, né? Eu servi exército, eu desfilei no 7 de setembro. Que porra, assim, inútil, pô. Se a gente tá preparando pra uma guerra, a gente tem que preparar pra guerra, pô, ficar desfilando. Ai não, porque tem que estar com o uniforme impecável e não sei o que lá. Pô, que coisa mais inútil, meu amigo. Ou é um exército pra guerra, ou um exército pra fazer desfile de brincadeira, né? Então eu sempre achei ridículo esses desfiles. Eu sempre achei um orgulho para os Estados Unidos não ter desfile militar. Os Estados Unidos não faz desfile militar. A Europa também não. Você pegar uma parte dos países da Europa, ninguém faz desfile militar. Por quê? O exército tem que estar pronto para uma guerra, não tem que estar pronto para ficar desfilando na rua, né? Quem faz desfile militar é tipicamente ditadura. É a União Soviética, a China, né? Então, por isso que eu acho que é uma coisa meio ridícula, né? Mas, de qualquer forma, os próprios chineses acharam que o desfile foi meio furreca, que não tinha muita novidade, não tinha muita coisa diferente. Se você olhar aqui, tem essa matéria do BBC News aqui, eles mostraram um monte de coisa, as novas armas sobre a força militar da China e coisa e tal. E a conclusão deles aqui também é que, beleza, tem um monte de arma ali, é verdade, é grande o desfile e coisa e tal, mas não teve, assim, nenhuma grande novidade, não teve nada, assim, que realmente chamasse atenção no final das contas, né? E isso parece que deu essa visão de que foi um fracasso esse desfile, e com isso as ações da China caíram abruptamente, as ações de empresas militares chinesas. Os chineses tiraram dinheiro porque viram que a coisa tá indo pro lado ruim, né? Olha que coisa bacana, é o que eu falo para vocês. Essa guerra entre os polos do mundo, não sei se vai chegar a ser uma guerra mundial envolvendo todo mundo na Ucrânia, na Rússia, ou em Taiwan e na China e coisa e tal, não sei. Mas essa guerra vai ser vencida pela economia, tal como a guerra da Ucrânia está sendo vencida pela economia. A economia russa está quebrando totalmente com falta de petróleo, vai ser esse o caminho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.